Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é Romanos 1:18 a 3:8 e estamos refletindo sobre o Evangelho da Redenção. Nós pensamos no título dessa série com um duplo sentido. Primeiro, o Evangelho da Redenção como testemunhado por Jesus e pelos apóstolos. Segundo, o Evangelho da Redenção como apropriado pela Redê, a nossa comunidade. Logo, é o Evangelho da Redenção que nos dá identidade como Igreja de Jesus na história. Como o nosso texto é muito longo, vamos ler apenas 4 versos que estão um pouco depois dele e o sintetizam. Romanos 3, 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. À luz do nosso texto, eu gostaria de propor que o Evangelho da Redenção é uma boa notícia, porque todos os seres humanos estiveram ou estão debaixo do pecado. Em Romanos 1:18 a 3:8, isso se torna evidente a partir de 3 constatações. A primeira constatação é de que os que confiam nos ídolos estão debaixo do pecado. Capítulo 1, versos 18 a 32. Paulo começa seu argumento dizendo que Deus se revela na criação. Nela, ele manifesta claramente seus atributos invisíveis, a saber, o seu eterno poder e a sua natureza divina. Mas, embora conheçam a Deus, os seres humanos não o glorificam e nem lhe rendem graças. Antes, eles trocam a glória do Deus imortal por imagens semelhantes ao homem mortal. Ou seja, eles praticam a idolatria. A idolatria é tratar como Deus algo que não é Deus. Simples assim. E por causa da sua idolatria, os seres humanos se tornam indesculpáveis diante de Deus. Pior ainda, eles estão sob a ira de Deus. Estão entregues por Deus a si mesmos. Do verso 24 ao verso 25, a ira de Deus se manifesta em impureza sexual e idolatria. Do verso 26 ao verso 27, a ira de Deus se manifesta em paixões vergonhosas. Diz o texto que mulheres se inflamam de paixões umas pelas outras e homens se inflamam de paixões uns pelos outros. E do verso 28 ao verso 32, a ira de Deus se manifesta em uma disposição mental reprovável, que leva a práticas pecaminosas. Aqui há uma lista de pecados dos quais ninguém escapa. Assim, o apóstolo declara que os seres humanos merecem a condenação por seus pecados. Isso porque a sua rebelião contra Deus e a sua vontade é consciente e deliberada. Uma vez que só Jesus nos redime, deixemos de confiar nos nossos ídolos. Sejamos como os irmãos da igreja de Tessalônica, que evidenciaram a sua conversão quando deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Que seja assim em nós e entre nós. A segunda constatação é de que os que confiam na justiça própria estão debaixo do pecado. Capítulo 2, do verso 1 ao 16. Do verso 1 ao verso 16 do capítulo 2, Paulo se dirige àquele que julga os outros.
Esse é um personagem imaginário, um personagem que confia na sua justiça própria. Justiça própria é a tendência que todos os seres humanos têm, uns mais, outros menos, de confiar mais naquilo de bom que realizam para Deus do que naquilo de bom que Deus já realizou por eles. E como a insuficiência da justiça própria se manifesta? Primeiro, no julgamento dos outros. Julgar é se pronunciar para submeter à censura. Corresponde à atitude daqueles que agem como juízes ou árbitros nas questões da vida comum, daqueles que emitem juízo de valor sobre atos e palavras dos outros. O problema é que este que julga os outros pratica as mesmas coisas, tornando-se indesculpável diante de Deus, o verdadeiro juiz. Segunda, a insuficiência da justiça própria se manifesta na teimosia e obstinação do coração. De acordo com Paulo, este que julga é teimoso e obstinado. Isto é, o duro de coração, o teimoso, vai se tornando tão pedrado que não admite qualquer mudança de mente. Não se arrepende de jeito nenhum. Ele fica calcificado. Assim sendo, este que julga os outros está acumulando para si mesmo a ira no dia do justo julgamento de Deus. Nesse dia, todos os que pecam, com ou sem a lei escrita, serão julgados. Os que pecam sem a lei escrita serão julgados porque têm a lei no coração. E os que pecam com a lei escrita serão julgados porque a conhecem e a desobedecem, deliberadamente. Terceiro, a insuficiência da justiça própria se manifesta na consciência ambígua. No texto, a consciência ambígua ora se acusa, ora se defende. Fato é que essas duas ações pressupõem o orgulho, expressam-se na comparação e podem acontecer simultaneamente ou em um curto período de tempo. Pergunta: a justiça própria é suficiente para livrar os seres humanos do julgamento de Deus? De modo nenhum. Uma vez que só Jesus nos redime, deixemos de confiar na nossa justiça própria. Peçamos a Deus que nos ajude a deixar de julgar os outros, que nos livre da teimosia e da obstinação do coração e que nos tire dos jogos de comparação uns com os outros. Tudo isso é produto do nosso orgulho e adoece a nossa alma. A terceira constatação é de que os que confiam na tradição religiosa estão debaixo do pecado. Capítulo 2, 17 a capítulo 3, verso 8. Do verso 17 do capítulo 2 ao verso 8 do capítulo 3, Paulo se dirige àquele que leva o nome de judeu. Este também é um personagem imaginário, um personagem que confia na sua tradição religiosa. Tradição religiosa é tudo aquilo que vincula a história dos seres humanos a alguma prática religiosa, envolvendo suas crenças, ritos e expectativas para com aquilo que se nomeia como Deus. A insuficiência da tradição religiosa também se manifesta de três formas. Na lei desobedecida, o povo judeu apoiava toda a sua esperança de salvação na prática da lei de Deus. Paulo é um exemplo disso. É exatamente contra essa compreensão de salvação que o apóstolo está escrevendo. Ele condena a desobediência daqueles que, conhecendo a lei, não a cumprem. Condena a desobediência velada, a desobediência com cara de obediência. Segundo, a insuficiência da tradição religiosa
se manifesta nos rituais exteriores. Embora a religião judaica fosse repleta de ritos, aqui Paulo foca o mais importante, a circuncisão. Os judeus tinham uma confiança quase supersticiosa no poder salvador da sua circuncisão. É exatamente contra essa confiança quase supersticiosa que o apóstolo se levanta. Seu argumento é muito claro. A circuncisão verdadeira não é aquela feita na carne pela faca, porém é aquela feita no coração pelo Espírito. Ou seja, rito externo nenhum é capaz de salvar ninguém. Todavia, apenas aquele que é realizado pelo Espírito Santo no coração de quem crê. Terceira, a insuficiência da tradição religiosa se manifesta no orgulho argumentativo. Nos 8 primeiros versos do capítulo 3, Paulo apresenta as prováveis argumentações dos judeus contra a condenação que os aguarda e todas elas são caracterizadas pelo orgulho. Olha ele aí de novo. Eles relativizam os propósitos de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus. Pergunta: a tradição religiosa é suficiente para livrar os seres humanos do julgamento de Deus? De modo nenhum. Uma vez que só Jesus nos redime, deixemos de confiar na nossa tradição religiosa. Peçamos a Deus que nos ajude a obedecê-lo de verdade, que nos livre da confiança superficial nos ritos exteriores e que nos tire do jogo da argumentação com Ele mesmo. Tudo isso também é produto do nosso orgulho e também adoece a nossa alma. Portanto, irmãos e irmãs, não há ninguém que não tenha estado ou esteja debaixo do pecado. Os que confiam nos ídolos, os que confiam na sua justiça própria e os que confiam na sua tradição religiosa, todos pecaram. E só há um caminho de redenção: a confiança em Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. A minha oração é que confiemos totalmente nele e experimentemos a nova vida que só Ele pode nos dar. Que assim seja. Um grande abraço para você.